Fala galera, bendianos e bendianas, seja bem-vindo ao meu canal, eu sou Adriano Rosa e hoje eu trago um convidado muito especial nesse quadro do convidado do ano de 2023. É o Dedé, é o mais conhecido como Dedé. Gente, o cara vai falar sobre música e escatologia, mais sobre escatologia. E antes que você pergunte, que esses caras estão parecidos, né? Olha lá, né? Esse cara é o meu irmão, tá? O nome dele é Adeilton Rosa dos Santos. Vou apresentar ele para vocês aqui e ele vai falar com todos vocês a respeito de escatologia. Mais escatologia do que música, que praticamente é uma matéria que ele gosta muito, né? Não sei se é a matéria que fala, né? Sim, é uma matéria, É uma matéria, é né? um estudo. Escatologia é um estudo que você estuda as questões bíblicas sobre o futuro das coisas que a Bíblia aponta o que vão acontecer. Interessante, pessoal. Então, olha, então vocês não fica aí, não pausa nenhum vídeo, já começa a assistir agora. A entrevista vai ser longa, mas eu tenho certeza que você vai gostar muito, tá bom? Antes eu vou fazer o jabá aqui, né? Tá? Eu quero convidar todos vocês aí a se inscreverem aqui no canal, tá bom? Aqui embaixo no canal tem um botãozinho escrito inscreva-se, se você estiver no YouTube, tá bom? E aí você vai apertar esse botão, vai subir 3 sininhos, aí no terceiro sininho tá lá todos, né? Você aperta todos. E o que vai acontecer? Todas as vezes que sair uma entrevista ou um vídeo aqui no canal, você vai ser notificado aí no seu smartphone. É assim que fala? Smartphone. No seu smartphone, no seu celular, galera, e também no seu computador, tá bom? Se você tiver no Face, é só você seguir a página aí, tá bom? E você também deixar comentário e like lá. Aqui também, gente, deixa like, porque ajuda o canal. O pessoal não sabe disso, mas a plataforma, quando você dá o like, ela entende que o canal está sendo relevante. Então, o que acontece com o gráfico? Ele começa a distribuir melhor, né, o vídeo, o conteúdo. E eu tenho certeza que esse conteúdo vai ser muito bom. Eu tenho certeza, porque eu conheço. Não é porque é meu irmão, não. É porque realmente um estudo que ele praticamente domina. Quando a gente tinha uma célula, né, a gente fazia algumas palestras, ele ficava com essa parte de escatologia. É muito interessante e hoje vocês vão poder aprender, tá bom? Eu vou deixar no primeiro comentário fixado. Você está com um canal no YouTube ainda? Como é que tá? Tá parado? O meu canal, eu tenho um canal no YouTube chamado Adeilton Rosa, meu nome. Tá parado, depois que começou a pandemia eu parei, por outras questões, né? Teve questões que eu casei, né? Você sabe, teve questões também E da vai falar isso aí pandemia, também. da pandemia. Mas agora eu pretendo esse ano retomar, fazer os vídeos com mais curtos, só que com qualidade específica num versículo ou numa dúvida que alguém possa ter. Interessante. E vai ser só sobre escatologia? Meu canal é só sobre escatologia. Interessante, gente. Então, eu vou deixar no primeiro comentário fixado o canal do Adeilton, meu irmão, o Dedé. O Dedé é pro chegados, tá, gente? Depois ele vai contar essa história aí. Pro chegado. Eu não posso, gente, eu acabei dando uma mancada. Eu não posso deixar links de outras plataformas aqui, tá bom? Então, assim, eu vou pedir pra pessoa ir lá no YouTube, né? Aqui no YouTube mesmo, no canal dele, eu vou deixar aqui o link. Mas ele tem outras redes também, tem Face, Instagram, e depois você pode migrar. Mas eu não posso deixar o link, porque é a plataforma que não gosta, que põe o link, é lógico, né, gente? Divulgando o concorrente aqui, né? Na plataforma. Então a gente tem que obedecer às diretrizes da comunidade. Aqui é uma comunidade, tá bom? Então, muito bem. Chega, né? Porque eu adoro falar, vocês sabem muito bem disso, tá bom? E a última entrevista que teve, a primeira foi do luthier, o Eduardo Zaboto, mas a entrevista foi mais ou menos, fui lá, não é legal. Depois, já do Maestro já foi melhor. Aí já da Edirene Fernandes, né, a cantora, foi muito melhor. E agora a gente vai seguir esse padrão aqui, né? Nós temos uma luzinha lá no fundo, né, olha lá. E aí montamos um mini cenário aqui. E eu liguei ontem pro cantor Júnior, mas ele estava viajando. E liguei pro Dedé, meu irmão. Aí ele falou assim, cara, eu tô livre, mas é o seguinte, nós temos que fazer algo aí antes do jogo do Corinthians. Até às 6. O cara às 6h30 tem Corinthians, eu tô de verde aqui. O cara ainda. é corintiano, mas vem com a lanterna verde. Lanterna verde. Porque são fraquinhos, né? Mas também porque a gente também é fã, né? A gente vai contar isso aí, a gente era fã. Tinha vários gibis, né? Da Marvel, de DC, né? Essas coisas todas. É isso aí, pessoal. Então, com vocês, Adeilton Rosa, o meu irmão, ele vai falar sobre escatologia, mas antes dele entrar no tema, ele vai dar uma palhinha da infância dele, rapidamente, né? Porque, por exemplo, ele é meu irmão, mas assim, eu tenho uma visão de mundo
uma visão do que eu enxerguei, mas ele tem a visão do que ele enxergou na nossa infância. Eu nunca contei isso aqui no canal, mas ele vai contar aqui a visão dele, tá bom? E aí fica à vontade e depois você já, na sequência, entra no assunto de escatologia. Vamos lá, pessoal. Então, muito obrigado, tá? Mas depois eu vou te cumprimentar no final. Cuidado aí, hein, cara. Tô forte. Bom, primeiro, obrigado pelo convite, gostei bastante. Imagina, é um prazer. Ainda mais de falar daquilo que eu gosto, né? Não que eu domino, mas eu tenho muito interesse sobre esse assunto. Da minha infância... Começa na sua infância, né? Depois Bom, eu acho que o mundo já sabe, né? Nós somos do interior da Bahia, uma cidade muito chique, inclusive 2 vezes, né? Chique. E é com X, né? Com X, né? Chique, tracinho chique. Fica ali ao lado perto de Irecê, né? Remansos, essas coisas. Deixa eu te perguntar, na minha infância, as molecadas me zoavam por causa disso aí, chique. Para você também sofreu esse tipo de bullying? Sim, eu sofri muito na minha vida sobre isso, né? Eu não sei por quê, porque o nome não é tão ruim, né? Não é bonito, né? É uma cidade, assim, as pessoas não conhecem, mas depois vocês podem pesquisar. É uma cidade histórica, é uma cidade que logo no começo do Brasil, né, da descoberta. Você sabe que o Brasil foi descoberto em 1500, mas foi descoberto na Bahia. Então, antes do Brasil já existia a Bahia. E somos de lá e... Tá vendo só, gente? A Dedé é conhecimento, a Deilton é conhecimento. É uma cidade histórica, uma cidade que já teve padrão, antes mesmo de Hortolândia, já ter prefeitura, ter asfalto, lá já tínhamos prefeitura, temos um rio maravilhoso, que é o Rio São Francisco, temos o cais que separa o rio, que há muito tempo atrás teve uma enchente chique, temos até fotos na internet, onde inundou a cidade. Aí o prefeito lá construiu um cais onde separou as águas do o Rio São Francisco para a cidade. E vejam só, né? Hoje o Rio São Francisco ele está secando, né? Mas já foi muito cheio. E foi uma fase boa, quer dizer... E aquele trem lá que tem na Bahia, que é um monumento? Tem uma praça lá... Castro Alves, é isso? Temos algumas praças lá, Praça Castro Alves. Gente, eu estou perguntando para ele porque às vezes eu não me lembro, porque eu era muito pequenininho quando eu vim para São Paulo. Então, ele era mais velho, então por isso que ele lembra de mais detalhes. Apesar de parecer mais novo, né? Então... Só que eu sou mais bonito, mas tudo bem. Então, temos a praça do Castro Alves, temos a Praça dos Mosquitos, não sei se você lembra. Temos aquela praça do trenzinho, era que tinha aquela árvore, que tinha um monte de pardal. Pardal ou andorinha? Pardal. Nós jogávamos uma pedra e caíam uns 3. Aí você acertava sempre. Eu acho ainda que era andorinha, mas tá falando que é pardal, então deve ser pardal. É pardal, eu sou mais inteligente. Então, é uma cidade onde nós nascemos, né? Nossa família é de lá. Minha mãe morava em Pituba, aí foi para Xique-Xique, nós nascemos lá, ficamos um bom tempo lá, até os 10 anos, nós viemos para Campinas, ficamos 1 ano em Campinas, aí nossa mãe voltou de novo para Bahia, para Xique-Xique, e depois nós voltamos, eu tinha 13 anos na época, e fomos morar em Hortolândia. Meu irmão acho que foi para Campinas, ficou lá na casa dos nossos tios. Nós moramos em Hortolândia, aí 13 anos direto, ficamos para cá. Cheguei aqui em 1988, véspera da final do Paulistão, Corinthians e Guarani. O cara tem que lembrar do Corinthians, ó, fica esperto, esse corintiano aqui é brabo. E foi no gol do Viola, aquele gol do Viola que o cara chutou a bola. Eu lembro do Viola. Ele desviou a bola e ele estava jogando com 2 camisas, né? Ele tinha certeza que ele ia fazer o gol. Aí o Viola fez o gol e tirou uma das camisas, jogou para a torcida correndo. Eu lembro disso aí. E fomos campeões paulistas em cima do Guarani. Que uma fase boa. E estamos lá até hoje e estamos aqui para... E hoje a Hortolândia tem mais de 234 mil, bem mais, acho que tem uns 250 mil já. A Hortolândia se desenvolveu muito, né? Com as indústrias daqui, com as empresas daqui. Antigamente, para quem não sabe, Hortolândia ele era um distrito de Sumaré. E aí, em 91, as pessoas fizeram o protesto para fazer a emancipação da cidade. E foi feito a emancipação, acho que 15 de maio de 91. E aí nós viramos cidade, e a cidade desenvolveu bastante. Então eu tenho que admitir que Hortolândia, as pessoas que administraram, eu sei que essa questão política é uma coisa que muitos brigam, muita coisa e tal, mas a cidade desenvolveu sim, para quem eu sei, porque eu vivi a época de Hortolândia, né? Hoje é chamado de Mortolândia, ou quando eu trabalhava em Campinas, né? Você também trabalhava em Campinas, sim. A gente tinha que usar saco nos tênis para poder ir trabalhar. Porque, por causa do barro, né? Por causa do barro. Aí mesmo assim, chegando lá em Campinas, nós era chamado de os homens do pé. Não tinha um nome. Os homens do pé vermelho. E aquele nome que eles davam para Hortolândia era Cuba, Jacuba?
É do Rio Jacuba, né? Tinha o Rio Jacuba daqui e também tinha, porque era a cidade do Rio Jacuba. Mas aí era um bairro, Hortolândia era tipo um bairro de Sumaré, mas que Não, hoje virou uma só cidade. para deixar claro para os seguidores aqui, os ouvintes, né? Pessoal, Hortolândia é uma cidade do interior de São Paulo, né? Então é interior, então é próximo a Campinas. Então se você conhece Campinas, é muito pertinho. É praticamente vizinho, É né? do lado. Inclusive as pessoas de Hortolândia trabalham muito em Campinas. Muito em Campinas. Depois que Hortolândia começou a ser industrializado, né, metropolizado, aí agora tem bastante indústria aqui, tem bastante emprego. Sim, Mas vamos... a chamada RMC, Região Metropolitana de Campinas. Isso, exatamente. Campinas, Paulínia, Hortolândia e Americana. Bom, já deu uma explanada bacana, mas o que te marcou na sua infância? Assim? O que você acha que marcou na sua infância? Qualquer coisa. Vamos lá, vou perguntar uma coisa assim, um acontecimento que marcou na tua infância. Só isso, depois eu vou te fazer outra pergunta. Vamos lá. O que me marcou, eu acho que foi as nossas idas ao Rio São Francisco, né? Queira ou não, hoje eu falo, eu recordo com muita alegria, muita tristeza, porque eu lembro uma época que a nossa família sempre foi muito pobre, né? E nós tínhamos que trabalhar muito cedo, né? Desde os 7 anos de idade a gente trabalhava, e o trabalho era vender coisas nas ruas, né? Então, teve uma época que eu fui vender o chamado geladinho, que aqui é o chup-chup, né? Eu também vendi. Fui vender no Rio São Francisco, aí eu não sabia nadar. Até hoje, inclusive, não sei nadar. Que vergonha, cara. Pô. Nunca aprendi a nadar na minha vida. E olha que ia no rio, tinha rio, tudo e nada. Aí eu lembro que eu levei lá a caixa de isopor e tinha uma embarcação, tinha as embarcações lá no cais do Rio São Francisco. E as pessoas, né, me chamavam, pô, vem cá no Rio, no barco, para comprar o chup-chup. Eu, moleque, criança, né, 7, 8, 9 anos de idade, 10 anos, ia lá com aquele monte de gente pegando, eu só contando, daqui a pouco o barco saía e eu ficava Como é que ia mão, receber? né? E como é que ia receber? Não recebia nada e apanhava quando chegava em casa. E uma lembrança também legal, muito boa, acho que eu até peço às crianças, aos adolescentes que estão assistindo. Eu lembro na escola, a gente tinha era uma brincadeira, né? Que fazia a tabuada, a professora pegava uma palmatória, quando você errava a tabuada, ela dava um tapinha na sua mão para você tentar lembrar das tabuadas. E eu peço a você que valorize a escola, valorize seus professores. Isso aí foi proibido, né? Depois, Valorize o estudo. Depois foi proibido, mas era algo para incentivar você a estudar. Porque naquela época podia, hoje não se pode mais. Hoje não pode mais nem falar nada, né? Que agora você falar alguma coisa da mulher, você pode ser preso. Você falar alguma coisa do STF é perigoso. Você viu um monte de gente sendo... Esse negócio de cercear o direito da pessoa de pensar, né? Pô, gente, eu fico assim muito triste, porque na nossa Constituição tem lá liberdade, né, de expressão. E infelizmente hoje a gente tem que... Aqui é uma plataforma, né? Então a gente tem que respeitar... Podemos protestar desde que seja na paz e na ordem. E também nos bastidores a gente fala o que a gente quiser. Mas aqui realmente é uma plataforma, tem as suas diretrizes e a gente tem que obedecer, tá? Então a gente não pode falar um monte de merda aqui, né, gente? Mas beleza, agora pra gente, mais uma perguntinha. Tem uma música que te marcou assim na tua... Na infância? Na sua infância? Sim, da época nossa lá, eu vou lembrar do axé, né? Porque a gente acompanhava muito axé. Apesar de nascer na Bahia, eu não gosto muito, nunca gostei de carnaval. Mas, assim, como a rua era empesteada de bloco, de trio elétrico, você vai lembrando aquelas músicas lá do... Chimbaladas, o estilo da Bahia, né? Aquele estilo mais do axé mesmo, baiano mesmo. Mais aquelas aquelas bandas da época, né? Que era muito boas, né? Que eu gostava muito daquelas músicas que tinha... que contava a história da Margareth Menezes, né, sobre o faraó, apesar de muitas pessoas não entenderem a letra, né, porque as pessoas têm um preconceito de não conhecer a cultura egípcia, mas a música ela é uma história que conta. E eu gostava muito porque eu lembro que na escola as pessoas começavam a cantar essa música e aquilo ficava na minha cabeça, porque eu não sabia da letra. E depois de um tempão que eu fui observar a letra e entender do que ela cantava. Se tratava. Né? Ela contava a história dos deuses egípcios, que é uma cultura egípcia, que foi assim que eles aprenderam, mas que não devemos julgar. Interessante. Mas é muito interessante. E outras, né? A lambada, coisa e tal, que tinha na Bahia.
jogar futebol, a gente jogava, lá tinha vários campos, né? A gente jogava futebol na rua. Eu lembro que a na gente terra. jogava aqui. Hoje eles têm um nome diferente. Era salva-latinha, lembra aquela brincadeira? É isso, né? Brincamos muito sobre disso. Hoje é outro nome, lá era salva latinha. Aqui é não sei o que, bandeirinha, né? Alguma coisa. Acho que Um grupo fica de um lado, né? Outro grupo fica do outro. Aí um tem que pegar Pegar ou a a latinha. latinha ou a bandeirinha do outro lado, né? É isso. Bom, a música que eu lembro, na nossa infância, que eu lembro muito, era aquela do Lulu Santos, né? Que era assim, vou cantar um trechinho só porque não pode, por causa de direitos autorais, né? Mas é um trechinho pode, né? Aquela música fala assim, ó. Os garotos da escola, só a fim de jogar bola, né? E eu a fim de tocar guitarra na TV. Pô, e hoje eu toco guitarra, meu irmão também toca violão, gente, então pra você ver, né? E lá tinha uma parte também, né? A garota mais bonita, também era a mais rica, me fazia de escrava, alguma coisa assim, meu passageiro. É uma música que eu lembro muito, sim. Eu não sei porquê, essa música do Lulu Santos fica na minha mente e eu lembro daquele Colégio Anitta, quando eu ouço essa música, Anitta, todas sim. as vezes. Isso é verdade. Bom, foi lá que eu escutava essa música e, assim, era até legal que era longe, né? Esse colégio. Longe pra caramba. A gente andava pra caramba pra estudar. Bom, beleza, pessoal. Mas para conhecer um pouco da história do Adeilton, do Dedé, né? Mas ele é meu irmão, mas tem, por exemplo, como eu falei para vocês, ele vive a vida dele, vive a minha. Então, hoje eu estou fazendo entrevista exatamente para conhecê-lo melhor e às vezes ele pode soltar algumas coisas aqui que eu não estou sabendo, né? Cuidado, hein? Para se entregar aqui depois é palmeirense é complicado. Jamais. Bom, pessoal, então vamos chegar no tema principal aqui, o tema realmente que é a escatologia. E aí eu vou passar aqui a bola para você, né? Pode dar a introdução da escatologia, e dando introdução, eu não sei quais pontos que você separou, mas a gente tem alguns minutos aqui para a gente falar com vocês. Então vamos lá. Beleza. Adeilton Rosa, tá aqui com vocês, pessoal. Bem, galera, é o seguinte, né? Meu nome é Adeilton Rosa, somos irmãos, tudo, somos convertidos, conhecemos, né, e aceitamos o Senhor Jesus como nosso único e nosso suficiente Salvador. E para mim é o que basta, você saber do que Jesus foi, do que Ele é e do que ele vai ser. Então são 3 pontos interessantes. Por quê? Porque ele veio, naquela época, as pessoas de Israel, eles tinham uma promessa do Velho Testamento, do chamado Messias. O que é Messias? Não é o sobrenome de Jesus, né? Messias, que é o Cristo, é aquele guerreiro, aquele herói que vai chegar e que vai salvar, né, o povo de Israel do seu sofrimento. Inclusive, os judeus já estavam esperando isso, né? Isso. Vários pontos na Bíblia cita como é que fala, a escravidão que o povo de Israel sofreu, né? Sofreu pelos egípcios, sofreu pelo povo babilônico, sírios. E naquela época onde Jesus nasceu, ele estava sofrendo a captura pelo povo romano, né? Soldado romano. Então as pessoas buscavam. Quando veio Jesus, muitos dos seus discípulos, inclusive o próprio Judas, era um que achava que ele era o Salvador, né? Que ele ia salvar as pessoas. Até mesmo, se você for pegar a Bíblia, João Batista, quando foi preso, ele mandou um dos seus discípulos, João Batista, o Cristo já estava na terra, mas o João Batista tinha os seus discípulos. Né? Então não pode ter briga não, gente, nós somos um só. Então, o que acontece? João Batista falou, vai lá e pergunta se ele é aquele que nós estávamos esperando. Porque João Batista também tinha talvez o entendimento de que ele ia libertar na base da porrada. Como todos achavam. Pedro achava assim. Pedro pegou uma espada e cortou a orelha do soldado, porque ele é o guerreiro, ele vai brigar. E Jesus não, ele vem ensinar a verdade. A verdade é que Deus é amor, que Deus se deu por amor e Deus sempre foi amor. É interessante que o Pedro, ele praticamente ele simboliza com a humanidade, né? Sim. E o homem assim é nervoso, é explosivo. Exatamente. E aí ele foi humano ali, né? Com o passar do tempo, e principalmente com o Espírito Santo que desceu ali sobre eles, no Pentecostes, que era uma festa do povo de Israel, eles começou a entender o que realmente é Deus, que Deus ele é paz, ele é bondade, ele é amor, ele é o fruto dos Espíritos, né? Se a pessoa não tem os frutos do Espírito, a pessoa tem que parar e repensar. E Pedro não tinha, porque Pedro era nervoso, tudo ele brigava. Assim, é lógico, não estou dizendo que você está em pecado, você não está salvo porque você é assim, não. Nós temos que, com o tempo, aprimorarmos os frutos do Espírito, porque nós temos isso. O Espírito nos ensina, só que ele não vai te ensinar assim, porque nós somos
carne, nossa carne é fraquíssima. Então, nós temos que aprender a cada tempo. E um ponto interessante é sobre Barrabás. Não sei se você sabe, mas Barrabás ele era um revolucionário. Por que as pessoas escolheram Barrabás e não escolheram a Cristo? Porque Barrabás ele lutava para que o povo de Israel fosse liberto de Roma. Por isso, quando vamos escolher entre Barrabás e Jesus, o povo escolheu Barrabás porque Jesus... Muita gente acha que o Barrabás era um bandido, mas na verdade ele estava se rebelando contra o governo. Né? Ele era um revolucionário, mas o que ele fazia para conseguir armas? Ele roubava, e também para conseguir matava. Dinheiro, tinha que pegar... Ele tinha que lutar. E na luta, né, um vai morrer, um vai viver. E então, naquela época tinha muita guerra também. Exatamente, tinha muita guerra. E é por isso. Então o povo escolheu Barrabás, que para o povo Barrabás era melhor, porque Barrabás lutava mesmo com espadas e seus soldados. Inclusive as 3 cruzes lá, os 2 que estavam na cruz eram soldados de Barrabás. E a cruz do meio era para Barrabás. Então é por isso que substituiu, né? Porque ele foi livre. Isso, aí Jesus foi na cruz de Barrabás, morreu na cruz que era para Barrabás. Interessante. E o que acontece? Jesus ele veio para ensinar a humanidade o que é Deus. Porque as pessoas não tinham um entendimento de Deus. Deus ele vem para matar, destruir tudo. Ele vai fazer isso. No final dos tempos que vamos contar aqui. Por quê? Porque hoje vivemos a graça. O que é a graça? É um amor imerecido. Hoje o pessoal confunde graça com liberdade. Podemos fazer o que quiser. Exatamente. Graça não é liberdade. Tem diferença nisso aí. Graça é Deus te deu a salvação e você acha que Deus está em silêncio? Não, Deus está escrevendo tudo que a humanidade está fazendo. E essa ira que vai acumulando no Senhor, vai acumulando, vai chegar uma hora que ele vai soltar e vai libertar a sua ira. E a ira dele no futuro, em breve, ele vai vir, aí não vai ter mais perdão. E quem se salvou, ele vai fazer coisas terríveis na nossa terra. A Bíblia diz isso e todos os sinais apontam para a vinda do Senhor Jesus. E aí onde começa a escatologia, pelo que eu estou vendo. Escatologia, o que significa a palavra escatologia? Escatologia, ele é um estudo que você estuda, né, é uma teologia que você estuda os acontecimentos vindouros, né? Os acontecimentos do fim dos tempos. Isso é escatologia. Então, você estuda aquilo que vai acontecer. É uma ciência que estuda os fins dos tempos, exatamente. Alguns livros são propícios para isso, né? O livro de Daniel, o Apocalipse, alguns Jeremias. Todos os profetas falaram de todas as coisas. Mas Daniel e o livro de João, né, que é o Apocalipse, são os que mais falam sobre a esse respeito, né? Apesar de você ler, quando eu me converti, eu tinha medo do livro de Apocalipse. E praticamente ninguém pregava. Porque a alegoria, né? Toda aquele simbologia, a mulher vestida de sol, o dragão, não sei o quê. Não vai pensar que é a China, hein, gente? As pessoas confundem muitas coisas. Pode ser também. Sei, mas assim, as pessoas confundem, e tem medo, porque trazia da medo, parecia um livro de terror, né, na Bíblia, né? Então, aí depois que um dia eu comecei a estudar e ver tudo, e muitas coisas, eu lembro uma época que um amigo nosso, o Clebão, o Clebão jogava bola, Ponte Pretano, ele deu ele deu um livro pra gente, chamado E a Bíblia Tinha Razão. Aí eu comecei a ler, nesse livro tinha assim uma parte que era da Bíblia e uma parte que era do mundo, né? Era um acontecimento que teve no mundo e a Bíblia explicando, o que falava. A Bíblia falava uma coisa que ia acontecer e aqui dizia o que aconteceu. Então, aí foi por isso que o livro era E a Bíblia Tinha Razão. Aí aquilo me empolgou, eu falei, nossa, que legal, cara, que legal. Comecei a ler, eu nem era convertido, não conhecia nada, né, tudo. Depois, com o tempo, você vai se convertendo, você se converte, vai conhecendo mais. Isso foi me achando interessante, né? Aí tudo está acontecendo com a pandemia que teve agora, as pessoas, vai acabar. Calma. É um sinal. O Covid, ele foi um sinal, nem sei se pode falar, mas eu falei. É um sinal, mas ainda não é o fim. Vão vir coisas piores. Pois é, o pessoal, como o C19, acho que não pode falar não, então qualquer coisa a gente corta. Mas o C19, eu acredito também que seja um dos sinais. Mas, por exemplo, muitas pessoas, o que acontece no mundo, eles já, nossa, agora é um sinal. Gente, primeiro falaram que o Papa era o 666. Aí agora já não é mais.
Aí mudaram, agora colocaram, não, agora o 666 é o www da internet. Vocês O gostam disso aí? chip, a Depois, televisão, né? Aí, pô, agora parece que o 666 é um sistema. É a internet, agora É a internet. Gente, ó, internet. então assim, a gente tem que, é lógico que a gente tem que ficar atento, porque Jesus, ele falou que a gente tem que ficar atento nos sinais que Isso. acontecerão onde? Nos céus. Nos céus. Então a gente tem que saber o que está acontecendo nos céus. Então, eu não sei o que ele quis dizer, se era a respeito de OVNIs. São todos, sei lá, né? Tudo que acontece Porque é são assustador sinais, isso, né? É assustador, Tudo né? que acontece são sinais, né? Nós não sabemos, né, a existência de seres fora da Terra, mas imagina só você, se existe um universo grandioso, um universo imenso, com vários planetas, né? vasto, né? As pessoas pensam, pode existir em algum planeta alguma vida, né, diferente, mas não sabemos, não tenho prova nenhuma, então eu não posso entrar nesse assunto que não é o meu. Agora, Jesus fala sobre a figueira é Israel, né? E ele fala sobre alguns pontos, por exemplo, o 666. 666, na verdade, a gente fala 666 por falar, mas na Bíblia está escrito 666. Então é um pouco diferente de 666. O número 666, as pessoas começaram a fazer várias contas, né? Porque pede para calcular lá sobre as Isso, 70 semanas de Daniel, tem uns lances assim, tem? Sim, quando o Daniel o povo de Israel foi capturado, temos que lembrar antes que Israel, e assim, ele foi dividido, quando Davi faleceu, quando Salomão faleceu, ele deixou o seu reino para o seu filho, e o Jeroboão. E o seu filho não dava muito bem legal na administrar, e um profeta foi lá e deu 10 reinos para um dos seus soldados. Então, naquela época, foi dividido o povo de Israel em duas nações, né? Israel e o povo de Judá, onde a capital era Jerusalém, e o povo de Israel, onde a capital era Samaria. Por isso que você vê na Bíblia o samaritano. Quando fala samaritano, é o mesmo povo, só que eles se dividiram, cada um no seu povo. Dizem que os samaritanos é um povo secundário, né? Que eles têm sangue judeu, mas é menos. Mas porque pelo que eu eles ouvi se dizer- misturaram, mas com com essa os mistura, povos. a dispersação, né? Que foi disperso o povo. Isso. Eu acho que agora, não sei se existe o sangue puro mesmo do judeu. Eu acho que é tudo misturado. Tanto é que eu estava vendo uma reportagem ontem que os judeus falam mais de 100 e poucas línguas. Sei lá, existe tudo isso de língua no mundo? Quando Jesus veio e aquela mulher perguntou, queria uma ajuda dele, né? E Jesus foi bem claro, eu vim para juntar as nações perdidas de Israel, né? As ovelhas perdidas, que é o porque povo de estava Israel. espalhado, né? Isso. Por isso, quando Jesus foi pego conversando no poço com uma samaritana, as pessoas se escandalizaram, porque além de ser uma mulher, que não podia conversar com a mulher, era uma samaritana. E lá ele falou para a samaritana, vai chegar uma época que nem em Samaria, nem em Jerusalém, você vai buscar Deus. Por quê? Porque não existe um lugar. Esse lugar foi quebrado na cruz, quando ele abriu, rachou lá o véu do templo, e foi aberto para todas as pessoas a falarem com Deus, porque desceu na terra o Espírito advento, Santo. Né? Com o advento da vinda do Espírito Santo. Eu vou interromper o Adeilton agora, o Dedé, né? Aqui. Vocês estão gostando, né, pessoal? A gente vai continuar, a gente vai encerrar aqui o bloco A e a gente vai para o bloco B aqui com vocês, tá bom? Só um segundinho, tá bom? Vamos lá.